De volta aqui então com a nossa revisão, pessoal. Nós estamos agora iniciando a parte específica para o cargo de técnico aí, tá? Nível médio. A gente avança aqui então iniciando nossa primeira questão. Aqui a gente vai fazer, nessa aula agora, nessa parte, a gente vai fazer a parte dos princípios, tá? Eu vou trabalhar aqui a parte dos princípios e a gente vai bater justamente nas questões de 2019, principalmente, nas mais recentes, para você perceber como a banca cobrou nos concursos de conselho, tá? Nos concursos de conselhos mais recentes. Então a primeira questão aqui vem falando, quanto à administração pública, julgue o item. No âmbito da administração pública, o princípio da publicidade, tá? Então ele veio falando aqui do princípio da publicidade, é absoluto em virtude da supremacia do interesse público, tá? A supremacia do interesse público são as prerrogativas que a administração tem, né, pessoal? São as prerrogativas que ela tem em relação a algumas situações, algumas vantagens que ela tem em determinadas situações, tá? E aí ele vem falando que o princípio da publicidade ele é absoluto em virtude da supremacia. Primeira coisa, pessoal, em relação aos princípios, nós temos lá o LIMP, o famoso LIMP, tá? Esses são os princípios constitucionais expressos lá no artigo 37, tá? Então, lá na Constituição, nós temos no artigo 37, logo de início, o LIMP, e ele aparece aqui no direito administrativo. Na verdade, o artigo 37, como um todo, da Constituição, ele dialoga muito com o direito administrativo, ou seja, muita coisa que está aqui vem de lá. Mas falando dos princípios aqui, nós temos então o princípio da legalidade, tá? Legalidade. Nós temos o princípio da impessoalidade, tá? Impessoalidade. Nós temos aqui o princípio da moralidade, Nós temos o princípio da publicidade, E nós temos o princípio da eficiência, que a gente até estuda um pouco disso lá na administração, a eficiência, eficácia e efetividade, né, na administração pública. Pessoal, esses princípios aqui, o que você precisa saber? Todos eles caem, a banca costuma revezar esses princípios nas provas, então é interessante que você tenha uma noção clara de todos eles. Eu separei aqui umas 10 questões mais ou menos e a gente vai passar por cada um deles. Então em cada vez que a gente pegar uma questão, eu vou explicar qual que é a real daquele princípio, tá? Qual que é a característica dele e o que você precisa saber. Então nesse momento a questão cobrou sobre o princípio da publicidade, tá? Então é esse princípio aqui que é o primeiro que nós vamos falar. Pessoal, o princípio da publicidade, ele tem duas direções, tá? A gente pode ir aqui por dois caminhos, tá? A ideia é que haja publicidade nos órgãos oficiais e isso seja um requisito de eficácia, tá? Então a regra aqui, é que haja a publicidade dos atos oficiais. Por isso que publicidade, né? Só corrigir aqui. Publicidade. Então a regra, pessoal, é que haja a publicidade dos atos oficiais aí, dos órgãos, né? Dos atos dos órgãos públicos. E por isso que a gente vê, tem diário oficial, então sai lá a nomeação do servidor, sai extrato de licitação, ou seja, isso, pessoal, é para favorecer o controle social, ou seja, o cidadão, a gente consegue olhar para os órgãos ali e conseguir acompanhar o que está acontecendo, tá? Dos atos, então tudo deve ser publicado, né, nos instrumentos oficiais aí de divulgação, tá? Justamente porque isso vai ser a regra. Então a regra é que os atos eles sejam o mais transparentes possíveis ali, tá? Então a regra é a publicidade. Então, principalmente nessa questão da transparência, tá? Então, eu vou até colocar aqui, publicidade e transparência. São duas palavras-chave aqui desse princípio, tá? Essa é a regra, tá? Transparência na administração pública. Porém, pessoal, nenhum desses princípios, eles são absolutos. Então, a publicidade não é absoluta, legalidade não é absoluta, impessoalidade não é absoluta. Então, aqui nós temos a exceção, pessoal. A exceção que nós temos aqui, as exceções que nós temos aqui, então é em relação a
Dados pessoais, tá? Dados pessoais. A gente tem também a questão aqui da informações sigilosas, tá? Informações sigilosas. E isso aqui principalmente, ó, a Lei de Acesso à Informação, a LAI, ela vai trazer pra gente, tá? Então a regra é que haja publicidade dos atos justamente para a gente conseguir a transparência no serviço público. Mas isso é a regra, a exceção então é a questão de não expor dados pessoais, não expor informações sigilosas ou classificadas como sigilosas. Lá na Lei de Acesso à Informação a gente sabe que nós temos lá as informações, elas têm lá uma classificação, né, de sigilosa e tal. Então a gente, é de 5 anos, 25 anos, sei mais o quê. Então aquilo lá é justamente a exceção da publicidade, desse princípio da publicidade. Então a regra é que haja a publicidade e a transparência, mas nós temos situações em que a própria lei fala que não deve haver transparência para determinadas situações. E aí, 2 exemplos aqui, dados pessoais das pessoas, servidores, dos usuários e também das informações sigilosas, tá? Então, nós temos a regra e a exceção aqui. Voltando para a questão, ele falou bem assim, que o princípio da publicidade, ele é absoluto, então eu já consigo observar que esse item está errado, porque não é absoluto, tá? Porque cabe exceção, e nós já vimos aqui 2 exceções, tá certo? Então, ele não pode ser absoluto respaldado no princípio da supremacia do interesse público, tá? Ele não é absoluto, certo? Deve haver, a regra é que deve acontecer ali a publicidade e a transparência, mas não é absoluto, então o fato de trazer aqui a questão de ser absoluto invalidou o item, então o item aqui, ó, está errado, tá? Essa bateria de questões, pessoal, eu vou deixar aqui embaixo, eu criei um caderno lá do Tec Concursos e aí eu vou deixar aqui embaixo para que você possa acompanhar. Perceba que eu estou iniciando aqui da primeira questão, mas pode ser que eu dê um salto aqui justamente para poder passear pelos princípios, às vezes alguns princípios repetiram, e aí eu dei um salto justamente para que a gente consiga pegar todos eles aqui nas questões, tá joia? Então, primeiro item aí está errado, porque a questão veio falar que eles são absolutos, que a publicidade é absoluta. Mas já teve outras questões que ele veio falando que outros princípios aqui seriam absolutos e nós não temos isso, tá bom? Então, o próximo aqui. A vedação ao nepotismo na administração pública é consequência dos princípios da impessoalidade e da moralidade. Então, ele está falando aqui do nepotismo e ele quer saber se o nepotismo ele está associado, então, com 2 princípios, né? Com o princípio da impessoalidade e com o princípio da moralidade, tá? Pessoal, primeira coisa, para quem não sabe o que é o nepotismo, tá? É a questão de contratação ou favorecimento de pessoas próximas, pessoas conhecidas, de parente, de cônjuge, tá? Principalmente parente aqui, né? O nepotismo ataca principalmente aqui é o parente, né? O carro-chefe aqui é parente. Contratação de parente ou cônjuge em detrimento de profissionais para poder ingressar ali no serviço público. Ou seja, eu sou, de repente, um agente político e aí vou e contrato meu parente para poder atuar na administração pública. Então, há uma vedação ali, inclusive no caso do agente político é meio contraditório em alguns pontos, não há em alguns casos aí nós não temos alguma coisa muito firme, mas a gente tem aí claro que é o seguinte, nepotismo é vedado na administração pública, existe a súmula vinculante 13 e ela trata justamente dessa questão da proibição de contratação de cônjuge ou parente, tá? De até 3º grau. Então aqui ó, seria a contratação de cônjuge ou parente até 3º grau, certo, pessoal? Então não é permitida a contratação. É claro que a gente tem algumas brechas aí na lei para poder, e por isso que o pessoal acaba às vezes fazendo isso, alguns agentes acabam fazendo isso. Mas aqui a questão ela falou bem assim, ó, a vedação ao nepotismo na administração pública realmente existe, tá? Súmula vinculante 13, é consequência dos princípios da impessoalidade e moralidade. Então agora chegou a hora da gente falar desses 2 princípios, tá? Vamos falar aqui da impessoalidade, e vamos falar aqui do princípio da moralidade. Moralidade, tá bom? Moralidade. Então, impessoalidade, basicamente é o seguinte, um dos exemplos aí vai ser justamente essa questão da vedação ao nepotismo, tá?
Mas a ideia aqui da impessoalidade, pessoal, é que a finalidade ela deve sempre ser o interesse público, tá? O ato administrativo deve seguir o fim público e a finalidade específica, conforme a lei trabalha. Então eu não posso favorecer ninguém, tá? Ou tratar as pessoas de maneira diferente, justamente por conta de eu vou estar ferindo o princípio da impessoalidade. Então aqui a ideia, ela está amarrada um pouco na questão da finalidade, ou seja, eu tenho que agir, eu servidor lá do Conselho Regional, eu tenho que agir de maneira buscando e visando a finalidade para a qual eu fui investido naquele cargo, tá? Que é o interesse público, e também tenho que agir aqui com isonomia, com igualdade, tá? Ou seja, eu tenho que tratar o usuário do serviço público de maneira isonômica, de maneira igualitária. Então eu não posso tratar uma pessoa por conta da condição social, da cor, da etnia, eu não posso tratar essa pessoa de maneira diferenciada ou discriminatória, no sentido discriminatório, né? Não posso dar um tratamento ali diferenciado na perspectiva discriminatória, tá? Então aqui, ó, é igualdade, isonomia, então eu tenho que dar um tratamento isonômico aqui. Então, por exemplo, você é servidor lá do Conselho Regional de Odontologia, você vai atender lá duas pessoas, né? E aí de repente chega uma pessoa que você não conhece, você vai tratar mal. E aí a pessoa solicita algo, você não resolve para ela. Aí chega um parente seu, um conhecido seu, um amigo seu, você dá um tratamento todo especial para a pessoa. Você está ferindo aqui a impessoalidade, porque você não está agindo com a finalidade do cargo, do interesse público, com igualdade, com isonomia, tá, pessoal? Aqui também tem aquela questão da promoção pessoal, tá? A vedação aqui da promoção pessoal. Então aqui acontece muito do político aí, né, começar a querer se promover, usar o cargo para promoção pessoal. Isso também é vedado aqui, pois fere o princípio da impessoalidade, tá? No judiciário, por exemplo, a gente tem muita questão da suspeição, né? Você vai julgar ali uma situação de um parente ou de alguma empresa que você teve certo vínculo. Então é necessário que você declare a suspeição para não haver ali ser questionado, né? Que o seu julgamento que o seu julgamento não tenha sido imparcial, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Falou em pessoalidade, eu estou falando da finalidade aqui, que vai ser sempre o interesse público, tá? E vou falar também na questão da igualdade, da isonomia, da vedação da promoção pessoal. Então, quando eu falo de impessoalidade, eu vou estar falando nessa perspectiva, tá? Ser impessoal no meu trabalho, como agente público, na minha atuação. Já a moralidade, pessoal, a administração deve agir conforme a moral e os bons costumes, a honestidade. Por isso a questão do código de ética, né? Então aqui, ó, a administração então, ó, deve agir, ó, então aqui, ó, a gente tem que agir, tá? Conforme a moral, tá? De maneira moral, de maneira que ética, né? A gente pode falar isso, já que ética e moral sempre caminham juntas aqui, né? Com honestidade, muito importante aqui, ó, honestidade, probidade, né? Probidade, né? Então, por isso que a gente tem ali a lei da improbidade administrativa também, porque está ferindo aqui, né? Então, pessoal, é nessa perspectiva que a gente tem aqui que o agente sempre tem que agir, a administração vai ter que agir de maneira, para não ferir a moralidade, ela vai ter que agir então conforme a ética, a honestidade, a probidade, os bons costumes. Por isso que nós temos normalmente os códigos de ética, para que o agente público não venha falar: ah, mas eu não sabia que não podia agir dessa maneira. Bem, se tem o código de ética do órgão, normalmente no seu edital, ou vai cobrar a ética no serviço público de uma maneira geral, não dá para você alegar que você não sabia, porque você teve que estudar isso para ser aprovado. Então você, quando entra, você já entra sabendo minimamente como é que tem que ser a sua postura, a sua conduta, tá? Então, ó, quando eu falo em moralidade, é agir dessa maneira, tá? De maneira moral, ética, honesta, proba, tá? É mais ou menos assim a perspectiva que nós temos aqui. Então, pessoal, voltando ao nepotismo, o nepotismo, ele está atrelado à impessoalidade e à moralidade, pessoal? Com certeza, né? Olha só, quando eu contrato um parente meu ali,
Eu estou agindo de maneira... Eu tenho ali um servidor, uma pessoa ali altamente qualificada. Eu contrato um parente meu que nem qualificação tem. Eu não estou agindo de maneira impessoal. Então, realmente, o nepotismo está associado aqui. E eu tenho também, do lado de cá, a moralidade, porque agindo dessa maneira eu não vou estar agindo de maneira ética, honesta, moral, né, dos bons costumes. Então, por isso que aqui, o item 2, quando ele fala que a vedação ao nepotismo é uma consequência ali dos princípios da impessoalidade e moralidade, pessoal, o nosso gabarito aqui fica certo, tá? Fica certinho, certinho. Avançando para o próximo, a terceira questão vem falando aqui, ó, a administração pública é facultado fazer tudo o que a lei não proíbe. Cuidado com isso aqui, porque a banca andou trazendo bastante, pessoal. Isso aqui está falando do princípio da legalidade, tá? O princípio da legalidade, a gente pode enxergar o princípio da legalidade de duas formas, tá? Aos olhos aqui dos particulares, ou seja, a particular, ó, particulares, tá? E aos olhos aqui da administração pública, tá? Aos olhos da administração pública. Aos olhos da administração pública, certo? Em relação aqui aos particulares, o que acontece? Para os particulares, pessoal, o que nós temos? Aos particulares, ele pode fazer, tá? Ele pode fazer tudo que a lei não proíbe, tá? Então, aos particulares, ele pode fazer tudo que a lei não proibir que ele faça, tá? Essa é a regra da legalidade para os particulares, com o olhar dos particulares ali. Já o princípio da legalidade, observando aqui a ótica da administração pública, pessoal, o que nós temos? A administração pública, ela só pode fazer o que a lei permite, tá? A lei permite, tá certo? Então perceba a sutileza, a diferença. Quando eu falo no princípio da legalidade observando a administração pública, ela tem que ir aqui, a legalidade estrita, ela tem que ir aqui e agir, ela só pode agir quando houver previsão legal, tá? Ela só vai agir aqui quando houver previsão legal. Já o particular, ele pode fazer tudo o que não for proibido para ele, ou seja, o que a lei não proibir. Então, a gente até tem lá no artigo 5º falando que ninguém é obrigado a fazer algo senão em virtude de lei e tal. É mais ou menos nessa perspectiva aqui, tá, gente? Então, o princípio da legalidade, eu tenho dois olhares aqui e a banca Quadrix, pessoal, ela cobrou muitas questões nesses últimos 2 anos brincando com esses dois olhares. Então, ela vem e coloca aqui para os particulares, ele só pode fazer o que a lei permite. Aí quando você olha, você fala, faz sentido, né? Porque eu, como cidadão, eu só posso fazer o que a lei permite. Mas não é assim, né? O princípio da legalidade aplicado aos particulares é o inverso, né? Você pode fazer tudo que a lei não te proíbe. E para a administração pública, só deve fazer aquilo que a lei permite, tá? Então, cuidado com isso. Voltando para o nosso item, ele está falando aqui, ó, a administração pública. Então, ele está querendo o olhar da administração pública. Então, a administração pública é facultado. Pessoal, facultado é permitido, tá? É permitido dar margem de liberdade de escolha, coisa nesse sentido. Então, é permitido fazer tudo que a lei não proíbe. Fazer tudo que a lei não proíbe, pessoal, não é a administração pública. Aqui é aos particulares. Então, aqui é ao particular. Essa autorização aqui é para o particular. Então, com isso, o nosso item ele fica errado, tá? Ele fica errado porque a banca trocou os dois conceitos aqui, ó, do princípio da legalidade para cada um dos olhares aqui que a gente destacou. Você vai perceber que em outros momentos, na nossa bateria de questões, a banca trouxe esse mesmo conceito aqui, né, ou trouxe o conceito correto de acordo com o que a gente está colocando aqui para você, tá, gente? Então, tem aqui os dois olhares do princípio da legalidade, cuidado com isso. Aos particulares, você pode fazer tudo que a lei não te proíbe e a administração, você só pode fazer tudo que a lei permite. Então, você como agente público, você só pode fazer aquilo que a lei permite. Você como particular, você pode fazer tudo que a lei não te proíbe,
tá? Então é nesse sentido, você tem esses dois olhares ali. Então falamos aqui do princípio da legalidade. Pessoal, outra questãozinha aqui, ó, são princípios constitucionais da administração pública. Então ele está querendo aqui, pessoal, o LIMP, tá? Só que cuidado na hora de decorar isso aqui, porque a banca ela vai tentar te pegar. Então ela vai tentar usar as mesmas iniciais, ó. Se você olha, ela tentou meio que trazer as iniciais, ó. Tem o L, tem o P, tem o M, tem o E. Cuidado na hora de decorar, tá? Vamos lembrar aqui, ó. LIMP, legalidade, tá? Legalidade, impessoalidade, aqui, ó. Impessoalidade, moralidade. Aqui a gente tem publicidade e aqui a gente tem eficiência, tá? Eficiência. Beleza? Então, aqui, cuidado com as iniciais, porque a banca pode tentar trazer isso aqui para você. Olha só, a gente tem a legalidade, o L é de legalidade. O que a banca colocou aqui, ó? Legitimidade. Tá fora, tá? Aqui a gente tem também, ó, pessoalidade. O P não é de pessoalidade, o P é de publicidade, mas talvez ele quis linkar um pouco aqui com impessoalidade, né? Não é pessoalidade, é impessoalidade, tá? Teria que ter aqui nós não temos aqui o prefixo. E aí, mas às vezes o P a pessoa poderia olhar e falar, eu lembro que tinha um P, então deve ser pessoalidade mesmo. Cuidado, viu? O P é de publicidade. Moralidade, pessoal, moralidade, beleza, colocou certo. E eficiência aqui tudo bem, mas os dois primeiros aqui estão fora, tá? Não é legitimidade, é legalidade e aqui não é pessoalidade, é impessoalidade, tá? Perceba que a questão foi categórica, ela buscou os princípios constitucionais, tá? Os princípios constitucionais, normalmente quando ela fala assim, ela está querendo os princípios constitucionais expressos, explícitos, do artigo 37, tá? A gente tem outros princípios também, mas esses outros princípios, eles, normalmente a banca ou vai especificar, ou então você vai saber que ela está falando de um princípio, os implícitos, né? Você vai saber que não é um princípio do LIMP, logo então será lá da outra parte, tá? Lá da parte dos implícitos ali, né? Que são outros princípios que a gente vai falar em outro momento aqui, tá joia? Então avançando, pessoal, mais uma questão. O princípio da publicidade é o princípio que a banca mais gosta, tá? Faça bastante questão, grave as informações do princípio da publicidade, pois é um dos princípios que a banca mais gosta de trabalhar, juntamente com o da impessoalidade. O princípio da publicidade impõe a regra de que todo ato administrativo deve ser publicado, exceto quando o sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Pessoal, nós fizemos já uma questão mais cedo aí sobre o princípio da publicidade e nós vimos justamente quais são as situações aqui que nós temos desse princípio. E essa questão, esse item está alinhadinho com o que nós falamos lá naquela hora que a gente estava explicando qual era o princípio da publicidade, qual que era a ideia. É justamente a questão que a regra é a questão da publicidade dos atos e a exceção é justamente o sigilo, informações pessoais, informações de segurança do Estado e tal. Então, está muito alinhado. Então, o item aqui, ó, está certo, tá bom? Item certinho, tá certo? Avançando aqui, pessoal, ó, segundo o princípio da legalidade, olha a legalidade aqui de novo, a administração pública ela está autorizada a realizar todas as atividades que não lhe sejam vedadas em lei, tá? Olha aqui, princípio da legalidade, ele fala que autoriza a administração, então ele está falando aqui da administração. A administração está autorizada a realizar todas as atividades que não lhe sejam vedadas em lei. Nós vimos agora há pouco, é mentira, isso aqui é para o particular, tá? Não é administração. A administração só pode fazer aquilo que a lei permite, né? Só pode fazer o que a lei permite.
Então, só vai agir de acordo com a lei. Isso para a administração pública. Do jeito que ele colocou aqui, isso aqui seria o particular, tá? O particular é que está autorizado a realizar todas as atividades que não sejam vedadas em lei, tá joia? Mais uma questão, veja que a banca insiste nisso aqui. O princípio da publicidade, olha ele aqui de novo. O princípio da publicidade exige a ampla divulgação dos atos praticados pela administração pública, ressalvadas as hipóteses previstas, as hipóteses de sigilo previstas em lei. Ressalvadas. Então, a regra é o quê? A regra é que haja ampla divulgação dos atos, correto? Correto. Excepcionalmente, qual que é a exceção? As hipóteses de sigilo previstas em lei. A lei de acesso à informação vai trazer a grande maioria delas. Então, o item 7, pessoal, está certo, está totalmente alinhado com o que a gente está vendo aí. Então, fala aí se você está gostando, comenta aqui embaixo, pessoal, se vocês estão gostando da aula aí, se vocês querem que eu resolva mais questões, A gente está preparando com muito carinho para você aí, tentando colocar você aí mais próximo da aprovação no Conselho Regional de Odontologia, tá? Eu espero que você esteja conseguindo acompanhar, que esteja muito claro, esteja clareando as coisas para você aí, seja na sua revisão, seja que você está vendo aqui agora o assunto pela primeira vez. A gente está avançando aqui com muito carinho justamente para que você consiga avançar e subir aí o degrau da aprovação, tá? Lembrando que tem aqui o link embaixo da bateria de questões do TEC que a gente separou e eu estou resolvendo mais ou menos na sequência ali, só que eu estou saltando alguns aqui justamente para não repetir muitos princípios, tá joia? Lembrando que essa aula eu vou trabalhar mais os princípios aqui, porque a banca andou cobrando bastante, então eu estou indo naqueles mais cobrados que eu indiquei ali, o top 3 ali vai ser justamente por onde eu vou começar. Olha aqui, o princípio da impessoalidade, ele fala, é vedada a promoção pessoal de autoridades públicas em publicidades de propaganda e campanhas de órgãos estatais. Então perceba, pessoal, mais uma questão aqui falando do princípio da impessoalidade. A questão aqui está falando para a gente, então, que com base no princípio da impessoalidade é vedada a promoção pessoal de autoridades públicas em propagandas de programas e campanhas de órgãos estatais. Vamos voltar aqui lá na impessoalidade. Aquela hora a gente falou da impessoalidade. Finalidade, interesse público, igualdade, isonomia, vedação da promoção pessoal, tá? Então é isso mesmo, pessoal. O item está alinhadinho aqui com a gente. A impessoalidade aqui realmente ela veda aqui a promoção pessoal das autoridades. Porque aqui a ideia, pessoal, é que a autoridade pública, o agente público, ele não fica aparecendo, se expondo demais e atribuindo, por exemplo, a obra que eu fiz, olha aqui que eu fiz, aparece a foto da pessoa, um outdoor grande com a foto da pessoa, Então isso é vedado, pessoal, isso aqui fere o princípio da impessoalidade e muitas vezes também o da moralidade, tá? Então o item está alinhadinho, o item está certo, tá bom? Item certo. Avançando aqui, deixa eu ver, acho que é o último ou penúltimo que eu acho, a penúltima questão. O princípio da impessoalidade possui como matriz o princípio da isonomia, que em sua dimensão material é capaz de autorizar excepcional e justificadamente tratamentos diferenciados entre os administrados. Tá? Então, mais uma questão falando aqui da impessoalidade, e aí ele vem justamente falando o seguinte: a impessoalidade, nós vimos que ela é com base no princípio da isonomia, nós vimos isso, isonomia, a ideia aqui é que haja um tratamento isonômico igualitário, certo? Só que ela também autoriza excepcionalmente, de maneira justificada, um tratamento diferenciado, tá? Um tratamento diferenciado. Deixa eu apagar aqui que tá ruim para escrever. Diferenciado. Tratamento diferenciado. Será que isso é possível, pessoal? Fala aí para mim um exemplo de um tratamento diferenciado que eu não vou estar ferindo a impessoalidade. Pessoal, é possível tratamento diferenciado por diversos motivos.
Você pode ter em relação à idade, então você tem a questão do idoso, a questão processual, prioridade na questão processual, fila, essas coisas. Você tem a gestante, você tem a pessoa com deficiência, você tem também as cotas, né? Os vestibulares aí, concurso, você tem cotas, certo? Então isso aqui tudo é tratamento diferenciado. Isso aqui está ferindo a isonomia, ferindo a impessoalidade? Não, tá? A própria Constituição estabelece que todos são iguais perante a lei e tal, mas o Supremo já se posicionou que em determinados momentos é necessário, para que se faça a justiça social, você faça um tratamento diferenciado para determinadas situações. Então, as cotas em concurso público, em vestibulares, tratamento diferenciado para pessoa com deficiência, por exemplo, pessoa com deficiência vai adquirir um veículo, a questão da concessão de benefício ali de IPVA, né, de IPI, a questão do idoso, da fila, tratamento processual, carteirinha de ônibus, não precisa pagar e por aí vai. Então nós temos tudo isso como tratamento diferenciado, mas não está ferindo a impessoalidade. E isso, excepcionalmente, faz parte para poder equilibrar a balança da justiça, equilibrar a balança da isonomia, tá? A questão racial, as cotas raciais, cotas de renda, esses programas de distribuição de renda, Bolsa Família, essas coisas assim, tudo são programas que estão aqui e que não estão ferindo a impessoalidade, pessoal. Eles continuam aqui, só que é uma situação excepcional e justificada, tá? Então nós temos justamente isso aqui mesmo, tá bom? Então o item ele está correto, o item aqui ó tá certo, beleza? Vamos ver se tem mais um. Princípio da moralidade é norma constitucional programática que busca instar o administrador, aliás, né, a agir com honestidade, ó, a palavra mágica aqui, honestidade, mas que não repercute no ordenamento, né, de maneira prática. Ó, que não repercute no ordenamento de maneira prática. Então, pessoal, ó, já vou buscar as palavras-chave que eu risquei. Moralidade está associado com agir de maneira honesta, com honestidade? Sim. Agora, pessoal, essa moralidade, essa honestidade, ela tem que repercutir de maneira prática ou não? Na vida, no mundo real ou não? Ela tem que agir. Não adianta na teoria eu achar lindo e saber que eu tenho um princípio que se chama moralidade que manda eu agir com honestidade, se eu não levar uma repercussão para isso, eu não produzir uma repercussão disso no mundo prático, no mundo real, tá? Então, não basta eu saber que isso é lindo, que isso é bonito. Eu tenho que agir dessa maneira, de maneira honesta, de maneira moral, de maneira proba. Então, esse princípio ele tem sim que repercutir no ordenamento de maneira prática. Quando ele não repercute, não é moralidade, não é honestidade, eu não estou então alinhado com esse princípio. Então, aqui, pessoal, quando a banca vem falar isso aqui pra gente, então eu vou trazer isso aqui como errado, tá? Porque tem que repercutir de maneira prática, tá? Senão não adianta, tá? O que importa é que esse princípio saia da teoria e venha para a prática, tá bom? Deixa eu ver se tem mais um. Ó, temos mais um aqui, temos a 12. O princípio da continuidade dos serviços públicos, então, o princípio da continuidade dos serviços públicos está intimamente ligado ao princípio da eficiência, tá? Na medida em que um dos aspectos da boa qualidade dos serviços públicos é que não sofram eles interrupção indevida ou injustificada. Pessoal, o princípio da continuidade dos serviços públicos não está lá no LIMP, tá? Por quê? Porque isso aqui é um princípio implícito, tá? Mas aqui a questão falou que ele está intimamente ligado ao princípio da eficiência. O que nós vimos lá no princípio da eficiência, né? A eficiência lá nós vimos que a ideia era justamente maximizar, né? Aqui, ó, deixa eu até destacar, eu acho que eu nem falei, né? Nem falei muito, né? Sobre o princípio da eficiência. Mas a ideia aqui do princípio da eficiência, pessoal, é maximizar os resultados, ó. Maximização dos resultados, rapidez, tá? Rapidez na prestação do serviço, né?
Qualidade, economia, tá? Qualidade também, por que não? Qualidade, tá? Tudo isso aqui está dentro da ideia, da lógica da eficiência. Então, o agente público, a atividade estatal, a administração gerencial aqui, ela vai ter que estar pautada na maximização dos resultados, ou seja, a gente tem que expandir a prestação de serviço público para o máximo de pessoas, com rapidez, com qualidade, com economia, tá? Sem gastar demais, sem gastar desnecessariamente. Isso aqui tudo, pessoal, é eficiência. E aí, quando a questão compara com o princípio da continuidade dos serviços públicos, ela quer saber se realmente isso está respaldado e se a ideia é essa mesma, tá? O princípio da continuidade do serviço público, pessoal, ela coloca que qualquer atividade administrativa, estatal, ela deve ser de maneira contínua, deve ser trabalhada de maneira contínua, para que não haja interrupção. Principalmente serviços essenciais. Então, por exemplo, hospital. O hospital ele não pode entrar em greve, por exemplo, porque tem gente lá e se o hospital parar 100%, as pessoas vão morrer. Então, o hospital não pode parar. Polícia, segurança pública também não pode parar. Por isso que normalmente não pode ter greve na polícia militar, né? É vedado greve da polícia militar, porque senão vira o caos, né? A prestação de serviço público lá do hospital, como eu disse, também é meio complicado, por isso que então, quando acontece às vezes, é exigido um mínimo aí, um tantos por cento, né? Um tantos por cento tem que continuar funcionando para que não pare 100% aquela prestação de serviço público. Outra coisa, as empresas contratadas pelo Estado mediante licitação para prestar serviço, por exemplo, tem uma empresa terceirizada que presta serviço de alimentação num presídio ou de alimentação no restaurante universitário. Ela tem que continuar, porque é um serviço essencial ali. Então, a ideia desse princípio, quando a empresa, inclusive, ela participa da licitação, ela sabe que ela tem que aguentar as pontas ali durante um período, mesmo sem receber às vezes, tá? E isso com base no princípio da continuidade do serviço público da eficiência, tá? Então, a boa qualidade de serviço público, para manter a boa qualidade de serviço público, não pode haver interrupção indevida ou injustificada. Por isso que, então, você tem que ter a continuidade dos serviços públicos sempre ali mantida de maneira sagrada ali. Nós temos exceções, tá, pessoal? Aviso prévio, quando é com aviso prévio, situação de emergência, uma interrupção com a situação emergencial, aí tudo bem, você não está diretamente ferindo esse princípio aqui. Mas a questão aqui, ela quis mais comparar a continuidade de serviço público com a eficiência e realmente elas estão alinhadas e realmente avisando essa questão da boa qualidade para que não haja interrupção do serviço público, para que a gente continue garantindo esse aspecto da boa qualidade do serviço público, tá joia? Então, fechamos aqui nosso primeiro momento de revisão aqui do direito administrativo. A gente deve gravar aí mais umas 3, 4 aulas aí, para a gente passear pelos principais pontos, tá? Do nosso curso aí, da nossa revisão zona aí, para que você consiga estar 100% preparado para a sua prova aí do Conselho Federal de Odontologia. Beleza, pessoal? Muito obrigado quem ficou aqui comigo até o finalzinho e nos encontramos na nossa próxima aula.